Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma estimativa que eu consegui fazer a respeito dos números da Oi Soluções. EBITDA, margem EBITDA, lucro líquido, múltiplos em geral. Eu consegui essas informações com base nos documentos que já são públicos, né? Principalmente o relatório agora do Dr. Bruno Rezende, aquele laudo da Oi trazendo alguns números sobre a própria empresa do ano passado, os resultados trimestrais que a Oi já divulgou e, obviamente, me focando aqui na Oi Soluções, né? Quais são os números da Oi Soluções? O que a gente pode esperar da operação da Oi daqui para frente em termos de números, lucratividade, geração de caixa? Nesse vídeo a gente vai fazer uma estimativa com base naquilo que já é público aqui e que é interessante, né? Eu peguei basicamente uma ajuda aqui da inteligência artificial e fiz as minhas próprias estimativas em paralelo, independente, e elas meio que se casaram, né? Então eu acho que a gente consegue ter uma boa ideia do que é a operação da Oi Soluções, que inclusive vai de encontro aos números que o mercado de tecnologia traz. Vamos falar também o que é a Oi Soluções, né? Quais são as principais áreas aí da Oi Soluções. Vamos fazer um paralelo com aquilo que está acontecendo hoje no Brasil, né? Em termos aí de incentivo do Estado brasileiro à área de tecnologia. Trouxe também uma matéria aqui para vocês da Oi Soluções, focada na inteligência artificial, que é uma das linhas de receitas que a Oi Soluções trabalha. Então vamos falar da Oi Soluções e lembrando, tá, gente? Hoje a Oi é a Oi Soluções, tá? Basicamente, o que é o futuro da nova Oi, Guilherme? Na verdade, o presente de curto prazo, o passado de curto prazo, este presente e o futuro é a Oi Soluções, como a principal vertente de crescimento do Grupo Oi, que eu vou falar agora nesse vídeo. Se você está chegando no canal, investir sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor da Bolsa de Valores e de Oi, e tem um canal onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então já se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade e bora lá. Pessoal, alguns pontos que eu acho que são muito importantes aqui para a gente começar a falar. Do lado que a Oi divulgou no ano passado, foi mais ou menos ali, mais pro final do ano passado, né? Esse laudo, basicamente, a Oi, ela estava descrevendo um pouco das suas atividades, né, dos seus números, e aqui essa parte ela é muito importante. Na verdade, esse laudo é o documento mais importante que a Oi divulgou nesses últimos trimestres. Logo aqui embaixo, eles vão falando, né, vão descrevendo um pouco sobre o EBITDA da empresa, né, as causas dos EBITDAs negativos, e basicamente são as operações descontinuadas que a Oi, ela inclusive vendeu nesses últimos trimestres. Uma delas, que foi a Serede, ela basicamente, a Oi, ela foi falida, né, a justiça faliu a Serede, que era uma operação completamente deficitária, que carregava um passivo contingencial trabalhista enorme, né. Vamos falar um pouco sobre isso, justamente agora esse pedaço, né. Então eles falam: também no primeiro trimestre o Grupo Oi arcou com pagamentos de contingências que guardam, né, o valor de 284 milhões de reais, reflexos de passivos históricos que não guardam relação direta com o desempenho operacional atual, mas que transitam pelo EBITDA contábil. Excluindo-se também este montante, o EBITDA operacional ajustado no período alcança 260 milhões de reais positivos, né? Aqui eles basicamente estavam falando que quando você tira, né, toda a parte ali do EBITDA da Oi, né, que ele começa negativo no primeiro semestre de 25, e esse EBITDA é só para 6 meses, tá? Os 6 primeiros meses de 25. Esse EBITDA negativo, se você tira a unidade produtiva isolada, Client Co e TV Co, que contribuía com o valor negativo de 213 milhões de reais, se você tira o legado, principalmente o legado relativo, né, gente, ou relacionado, desse legado aí, a operação de serviços telefônicos fixos, né, o STFC, se você tira esse legado aqui e tira contingências essas, que salvo engano o grosso delas muito provavelmente vem aí da Serede, né, contingências trabalhistas, essa coisa toda, entre outras, de outras fontes, mas principalmente eu acho que da Serede, o EBITDA dele ficaria positivo em 260 milhões de reais. Isso aqui basicamente, por que é esse EBITDA positivo de 260 milhões de reais? Que é o da operação continuada, que é a Oi Soluções, né, gente? Porque a gente tem que lembrar que dos ativos que a Oi tem hoje, que geram receita, né, ou tinha, na verdade, ela vendeu tudo, ou quase tudo, e só sobrou a Oi Soluções.
Lembrando que a participação da Oi na Vital, ela não gera uma receita aí para a Oi, né? Não tem pagamento de dividendos, ou pelo menos uma entrada de caixa, né? Ali é pelo menos a equivalência patrimonial, mas não está pagando dividendos, então não tem tido entrada de caixa. A Serrede, ela foi falida, né? Então em dezembro agora faliram a Serrede. E vamos lembrar que a operação de serviços telefônicos fixos, ela foi vendida ali para a Meta Telecomunicações, que inclusive até hoje ainda não foi votado, né, na Anatel essa venda, que é muito importante que a Anatel né, vote logo isso, né? Infelizmente a Anatel é muito lenta em tudo que ela faz, mas isso aí foi vendido, que é esse legado, né, do STFC. Foi vendido também a operação de TV Co, foi vendido uma parte da operação de telefonia fixa ali para a Datura, foi vendido também a UPI Client Co, né, que virou a New, que está ali dentro da Vital, entre outras operações da Oi, estou citando só algumas, né, gente, que foram vendidas ao longo desses últimos anos, a Oi Móvel, por exemplo, né, enfim, eram operações essas que a Oi não conseguia ter lucratividade, com exceção de uma que ficou, que é justamente a operação continuada. E qual é essa operação, Guilherme? A Oi Soluções. Então a gente assumindo a premissa de que o EBITDA ajustado primeiro semestre de 25 positivo em 260 milhões venha fundamentalmente da Oi Soluções, talvez possa vir alguma coisa ali da Tato, né? Mas fundamentalmente da Oi Soluções, a gente já começa a entender um pouco o que é a operação da Oi Soluções em termos de EBITDA positivo. Não poderia deixar de ser diferente, tá, gente? As operações, as empresas de tecnologia, elas são altamente lucrativas, é uma área da economia com altíssimo valor agregado, né? Então você consegue ter um CAPEX baixo, ou seja, um investimento, um desembolso de caixa ali na parte de investimento de bens de capital, né, muito baixo, né? Então você tem um CAPEX baixo, um OPEX que você consegue também, que é basicamente desembolso de caixa na manutenção operacional das empresas. Você consegue um OPEX regularizado, mas você tem um retorno altíssimo, né? Não é à toa que as grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Google, né, que é da Alphabet, a Apple e por aí vai, né, Nvidia, essas empresas todas aí das mais diversas áreas de tecnologia, a Oracle, né, são empresas com altíssimas margens, geram muito caixa, porque são empresas de altíssimo valor agregado, conseguem traduzir receita em EBITDA numa proporção muito alta, né, que é justamente a margem EBITDA, que eu vou comentar com vocês logo ali na frente. Lembrando que EBITDA é o equivalente ao resultado operacional da empresa, tá? Bom, mas muito bem. Se nós assumirmos a premissa, conforme foi publicado aqui na Oi, né, no site oficial, de que o EBITDA ajustado para a empresa nos 6 primeiros meses de 25 foi 260 milhões. Isso aqui é basicamente a Oi Soluções, né, porque isso aqui eles tiraram tudo, né, que era basicamente que não era que era legado, que era operação descontinuada, contingência, tiraram tudo e basicamente falaram assim, olha, tirando isso daqui, o EBITDA fica positivo em 260 milhões e obviamente o que sobrou aqui é a Oi Soluções, então a gente entende que esses 260 milhões em 6 meses é um EBITDA positivo gerado pela Oi Soluções. A gente tem também no resultado agora, no último resultado que a Oi, né, ela divulgou, que a Oi Soluções, nos 6 primeiros meses de 25, teve uma receita líquida de 713 milhões de reais. Basicamente vindo aí da área de tecnologia, informação e comunicação, 243 milhões, e esse aqui que é o foco, tá, da Oi Soluções. Também veio 403 milhões aqui de outras, 403 milhões da área de telecom e 67 milhões de outras, né? Basicamente, telecom são serviços e soluções de conectividade com foco em acessos disponíveis no portfólio e outros serviços ou soluções descontinuadas do portfólio com contratos ativos de clientes. Reparem que essas duas operações, essas duas linhas aqui da Oi Soluções, elas vêm caindo bastante, né, as suas receitas nesses últimos... Na verdade, eu já tinha acompanhado, né, os últimos resultados aqui da Oi Soluções, e essas duas linhas de telecom e outras, elas vêm caindo assim bastante ao longo dos últimos anos e trimestres. Aqui em 24, por exemplo, né, no ano fechado,
a gente consegue ver que a receita de telecom tinha sido de 981 milhões de reais, só que em 23 ela tinha vindo em 1 bilhão 210 milhões de reais, uma queda de 19%, e essas outras aqui caíram 38% de 23, o ano fechado de 23 em relação a 24, saíram de 393 milhões em 23, quase 400 milhões em 23 e foram para 241 milhões em 24, uma queda bem expressiva de mais ou menos uns 150 milhões de reais aí. Então, assim, basicamente essas operações, elas estão acabando, né, dentro da Oi Soluções, e o foco sendo realmente tecnologia de informação e comunicação, que é o TIC, né, que se fala. Eu achei um ponto bem interessante, principalmente aqui, ó, nessa parte de baixo, em que a Oi fala justamente a questão do CAPEX, né. Vamos ler os dois parágrafos, mas com foco no segundo. Assim como no trimestre anterior, as receitas do segmento têm sido impactadas pelas transformações estruturais do setor, especialmente pela diminuição constante da demanda de serviços baseados em cobre. Essa tendência tem impactado de forma contínua os resultados da Oi Soluções, né? Então, adicionalmente, a companhia tem adotado estratégia focada em otimização da rentabilidade por meio de uma abordagem comercial mais seletiva em processos competitivos, que traz também impacto na receita. Na verdade, o que a gente vai ver, né, principalmente aqui com base no relatório do Dr. Bruno Rezende, é que a receita total aí da Oi Soluções, ela caiu bastante, né? Principalmente agora em 25, a expectativa para 26, mas já aguardando um certo nível de normalização da queda dessa receita. Mas o detalhe mais importante que eu quero comentar e quero que vocês prestem bastante atenção é esse segundo parágrafo. Oi Soluções é uma orquestradora de soluções digitais integrando serviços de telecom e tecnologia de informação e comunicação para o mercado de clientes corporativos B2B, que envolvem tanto os clientes do poder público quanto privados, tá? Através da combinação de serviços de conectividade com ofertas de tecnologia de informação, a Oi Soluções tem apresentado, né, uma transformação em sua composição de receitas impulsionadas pelas fortes vendas de soluções de tecnologia de informação e comunicação, juntamente com o menor CAPEX, né? Que é justamente o que são as empresas de tecnologia. Elas não fazem tanto investimento em CAPEX, que são os investimentos ali em bens de capital, que é o investimento mesmo, né, ali na formação bruta, eventualmente de estruturas ou de investimentos de bens de capital, essa coisa toda. As soluções vêm obtendo importantes resultados na conversão de clientes existentes em players de TIC, né, possuindo mais de 80% das maiores empresas do Brasil em seu portfólio, com contratos de longo prazo, que inclui Bradesco e Itaú, né, que são os donos do Brasil, e que obviamente precisam, ou querem, desejam que a Oi Soluções ela cresça. Por que Bradesco e Itaú desejam isso? Porque é uma empresa brasileira, né, uma empresa brasileira, e essas empresas, uma empresa de tecnologia brasileira, as empresas de tecnologia, quando elas fecham contratos aí com seus clientes, obviamente elas têm acesso às informações sensíveis desses clientes, as vulnerabilidades desses clientes, e tudo é uma questão de confiança, né? É muito melhor você ter uma empresa de tecnologia que tem acesso interno dentro da sua operação aqui no Brasil, com a matriz dela lá no Rio de Janeiro, do que uma empresa americana cuja sede dela é lá em Nova York, lá na Califórnia, né? Principalmente na Califórnia, lá no Texas, em outro país que pode eventualmente estar aí sugando algumas informações internas suas, né? Então é uma questão principalmente de soberania, quando a gente tem uma grande empresa brasileira de capital nacional, cujos interesses estão sediados no Brasil, a matriz está no Brasil, completamente fechada, prestando serviços, né, não só para grandes players brasileiros, como Itaú e Bradesco, que são os donos do Brasil, mas também para o poder público brasileiro, também pela sensibilidade das informações que são ali tratadas pelas áreas ou pelas empresas de tecnologia de informação, em áreas muito sensíveis de tecnologia, como armazenamento de dados em nuvem, cibersegurança e inteligência artificial, que são 3 grandes áreas de atuação da Oi Soluções. Por isso que para um país é muito importante você ter uma empresa de tecnologia de capital nacional. Assim como a Oracle nos Estados Unidos tem uma importância gigantesca para o poder público norte-americano, no Brasil a gente precisa ter uma empresa de tecnologia de capital nacional, uma questão estratégica mesmo. Não tem como você deixar uma empresa estrangeira ter acesso, por exemplo, a dados do Ministério da Defesa,
ou a prestar serviço de inteligência de informação para o Ministério da Defesa, para a ABIN, aqui no Brasil, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Tem como você deixar uma empresa estrangeira prestar serviço de tecnologia para a nossa Agência Brasileira de Inteligência, né? Não tem o menor cabimento isso, porque informações sensíveis relativas à soberania nacional de um país podem ser justamente vazadas por uma empresa estrangeira para o seu capital, para o seu país de origem. Isso aí quebra completamente a soberania do país, a independência desse país em relação a players internacionais, né? Então este é um detalhe muito importante. Não só as grandes empresas nacionais, mas também o poder público precisam ter uma grande empresa de tecnologia no Brasil. E eu acho que esse gap, né, essa lacuna, ela vem para ser preenchida, ou já vem sendo preenchida pela própria Oi Soluções. E aí que eu falo que é guinada, né? A Oi, que era a grande empresa, né, de telecomunicações do Brasil, a campeã nacional, essa coisa toda, mudou a sua guinada para ser a grande campeã nacional de tecnologia do Brasil, né? E o Brasil precisa disso, tá, gente? Isso aí é, assim, fundamental. Ah, Guilherme, mas isso aí não era melhor então ser ocupado por uma empresa estatal? O problema da estrutura estatal no Brasil é que ela é muito engessada, né? Para você contratar gente, você precisa fazer concurso público, para você demitir alguém, você precisa fazer um processo administrativo disciplinar, para você comprar bens ali para aquela empresa é licitação. Então uma estatal ela é muito mais engessada. Agora uma empresa privada ela tem muito mais flexibilidade na sua atuação. Nada que impede, por exemplo, se eventualmente um BNDES, vendo a sensibilidade de uma determinada empresa para o país, vai lá e compra 20%, 25%, sem ter o controle total, mas tendo um controle significativo que garanta, por exemplo, o BNDES, umas 2 vagas no Conselho de Administração da Oi, por exemplo, né, dada a sensibilidade da empresa. Mas em termos gerais, essa é a situação que a gente tem, né, no Brasil, um país basicamente que não tem uma empresa de tecnologia ou uma Big Data dentro dentro do seu território nacional, né, o que é muito sensível e não dá para a gente ficar exposto a estrangeiros. Bom, voltando depois deste breve preâmbulo, aqui a gente já começa a ter uma noção de uma coisa. Vamos cruzar 2 dados, né? Se a Oi Soluções, nos 6 primeiros meses de 25, essa é a informação mais atualizada que nós temos, teve uma receita líquida de 713 milhões, e no laudo da Oi afirma que o EBITDA ajustado das operações continuadas foi de 260 milhões de reais positivo, Opa, a gente já tem uma informação muito importante que dá para a gente calcular o que, Guilherme? A margem EBITDA, né? Se 713 milhões de reais geraram EBITDA, o que é EBITDA, Guilherme? EBITDA é resultado operacional, resultado antes ali de depreciação, amortização e do resultado financeiro também, de juros, aquela coisa toda, né? Se foi, então, principalmente resultado financeiro, juros e juros financeiros, enfim. Se foi de 713 milhões de reais a receita líquida, e se isso gerou um EBITDA de 260 milhões, vamos dividir um pelo outro, né? Os indicadores aí basicamente são divisões, a gente acha a margem EBITDA, que dá aqui, ó, né? 260 dividido por 713, 36,4%, quase 37%, ou 36,5%, né? É uma margem muito boa, tá? 36,5%, 36%, 37% é uma margem EBITDA muito boa para os padrões das empresas que nós temos listados na Bolsa de Valores, tá? Muito bom mesmo. Só que, vamos lembrar que isso se deu quando a gente vai olhar nos 6 primeiros meses de 25. O que a Oi andou fazendo, principalmente no final do ano de 25, foi limpar isso daqui. Tanto é que, olha só, se a gente fosse jogar nos 6 primeiros meses de 25, né, o valor da receita líquida de 713 milhões, se fosse jogar na base anualizada, daria uma receita líquida anual da Oi Soluções de 1 bilhão e 400 milhões de reais aproximadamente. Isso que eles teriam, né, a Oi Soluções teria de receita líquida, se a gente fosse simplesmente multiplicar por 2 o resultado da receita líquida dos 6 primeiros meses de 25, jogasse isso também para os 12 meses de 25 ou para o segundo semestre de 25, somando com o primeiro semestre, 1 bilhão e 400 milhões de receita líquida, tá? 1 bi e 400 de receita líquida. Só que no laudo do Dr. Bruno, ele colocou aqui que a receita estimada para 25 foi de 1 bilhão e 99 milhões de reais, ou seja, caiu aí aproximadamente uns 300 milhões, tá? Uns 300, 400 milhões de reais, e
deve cair mais um pouco, mais 100 milhões aqui para 26. Guilherme, o que isso significa? Limpeza, limpeza. Olha só, a Oi Soluções ela já estava limpando essas duas áreas aqui de telecom e outras que muito provavelmente não tem margens altas, né? Não tem as mesmas margens altas que a área de TIC, né? De tecnologia de informação e comunicação. Então o que eu imagino para 25 e também 26? Provavelmente a Oi já não tem, a Oi Soluções, né? Essa área aqui de outras, ou ela conseguiu zerar, e não era muito difícil zerar, né, para um ano de 25, era só eliminar aí mais ou menos uns 120, 130 milhões de reais, e essa área de telecom, eu acho que ela diminuiu bem, tá? Teve uma boa queda aqui, sem prejuízo de alguma queda aqui também na área de tecnologia de informação e comunicação. Mas a Oi Soluções ela fez uma boa limpeza da sua base contratual em 25, tá? Por exemplo, o contrato Sindacta que foi embora, e que o próprio Dr. Bruno Rezende, ele fala aqui, né, que esse contrato Sindacta era um contrato danoso, ruim para a estrutura da Oi como um todo, né? Um contrato deficitário para a estrutura da Oi. Bom, então o que a gente nota é o seguinte, olha Guilherme, então quer dizer que a Oi andou fazendo uma limpeza ali na sua base contratual, né? Sim, sim. E aí, qual é o ponto disso? Bom, o ponto disso é que muito provavelmente se a Oi fez essa limpeza é porque ela deixou dentro da sua estrutura os contratos com maior margem, né? E aí começa a fazer sentido quando, ou seja, com maior margem, então começa a fazer sentido quando a gente espera que, por exemplo, para a receita líquida da Oi, agora, tá? Em 25, uma receita líquida de 1 bilhão e 99 milhões, essa receita me deu uma geração de EBITDA maior e uma margem EBITDA maior do que essa que eu acabei de calcular aqui, né? Porque tem que ser, se a empresa está diminuindo a receita num processo aí basicamente de quê, Guilherme? De limpeza de contratos, então aquilo que ficou tem que ter uma margem maior, ou seja, tem que ser mais rentável. E é justamente isso que a inteligência artificial vai nos mostrar, né? O que eu fiz aqui? E principalmente já para a receita mais recente que ele colocou aqui, né? Dr. Bruno Rezende, a receita estimada aí para 26 em 987 milhões de reais. Eu coloquei todos esses indicadores financeiros que nós temos aqui, né? Considerando um WACC de 12,3%, taxa de crescimento perpétuo de 3,5%, o Enterprise Value estimados aqui para eles, eu coloquei 1,4 vezes. E aí, basicamente, eu falei assim, por favor, inteligência artificial, me traga os números da empresa, em especial, quais são os números que eu quero? Eu quero saber qual que é a margem EBITDA, o EBITDA, lucro líquido, eu quero saber qual é a margem líquida, geração de caixa operacional, porque são as principais métricas financeiras, né, aí da empresa, assumindo todas essas premissas. A inteligência artificial conseguiu me calcular isso, me trouxe num resultado condizente com aquilo que eu já achava. Eu falei assim, já que a Oi, né, Oi Soluções está limpando aí a sua base, obviamente ela vai ter, por exemplo, uma margem EBITDA maior que esses 36,5%. Através das próprias fórmulas financeiras que você tem aqui, você consegue trazer, né, alguns valores. O que ela me trouxe, né, depois de ter feito todos esses cálculos com as informações que eu trouxe, assumindo uma dívida zero da Oi Soluções, tá, gente? Vamos lembrar que quem deve é a matriz da Oi. A Oi Soluções, até onde a gente sabe, vamos colocar que ela tem uma dívida baixíssima, um baixo nível de endividamento, que eu acho que a Oi Soluções não deve ter quase nenhuma dívida, até porque a dívida está no CNPJ da matriz e não no CNPJ da Oi Soluções. E vamos lembrar que a Oi Soluções, né, o CNPJ dela é um CNPJ a parte do CNPJ geral da Oi, que aquele sim lá vai ter que, né, ser feita uma administração da dívida da empresa. Bom, com as premissas que eu coloquei, o resumo do resultado foi o seguinte, que fez muito sentido para mim. Receita líquida, então, de 987 milhões agora para 26 da Oi Soluções, um EBITDA estimado de 414 milhões de reais, né, dando um lucro líquido de 273 milhões. Uma margem EBITDA de 42%, que faz sentido, né, uma margem EBITDA ter subido de 36%, foi que eu calculei aqui, ó, 36,4%, tá, gente? Só vamos multiplicar aqui por 100 para ficar melhor aqui. Isso aqui é porcentagem. 36,4%, ele sobe aí mais ou menos uns 5 pontos, 6 pontos percentuais, né? E vai para 42% a margem EBITDA. É uma margem EBITDA, gente, altíssima. Muito boa mesmo, né? Uma margem EBITDA de 42% e que faz jus e que faz sentido para uma empresa de tecnologia. Margem líquida de 27,7%.
e aí também é uma margem líquida altíssima, né, gente? E que faz sim jus a uma empresa de tecnologia, com altíssimo valor agregado ali das suas operações. Ou seja, o que demonstra esses números aqui para você, Guilherme? Bom, basicamente o que demonstra é o seguinte: o que eu fiz aqui foi colocar os números, né, da Oi Soluções aqui, né, na inteligência artificial, e aí ela me retornou esses resultados que eu coloco como resultados bem interessantes, né, e que realmente me demonstram o que a empresa ela tem aí, o que ela traz de resultados para nós. Claro que isso aqui, gente, são cálculos mais, vamos dizer assim, aproximados, estimativos. A gente não tem, e pode ter uma margem de erro aqui sim, a gente não tem a contabilidade da empresa, né, propriamente dito, que aí sim que daria para a gente analisar com números oficiais, mas já nos dá uma boa estimativa do que pode ser os números aí da Oi Soluções, tá? Então, basicamente, uma empresa que talvez esteja lucrando aí na ordem de 250 a 300 milhões de reais para uma receita líquida na ordem de 987 milhões. Geração de caixa operacional vai estar mais ou menos aí na ordem de uns 200, 250 milhões de reais. Uma margem EBITDA que varia entre 40% e 45%, uma margem líquida que vai variar entre 25% a 30%, tá? Uma empresa extremamente rentável, e que aí a gente começa a entender por que o próprio Oi, né, vem fazendo, por que a Oi ela veio fazendo essa limpeza da base de contratos da Oi Soluções, deixando aqueles que sejam realmente mais rentáveis. Não só, e essa lógica, eles não seguiram não só para a Oi Soluções, eles tiraram também operações inteiras da Oi, do conglomerado Oi que eram deficitárias, fizeram correto. Vamos lá, a Serede foi falida pela justiça, a Serede tirava, né, dinheiro ali da Oi. O imóvel foi vendido, a Oi TV foi vendida, a operação de ativos fixos, né, a STFC foi toda vendida também. Basicamente, aquilo que não dava resultado saiu ali do portfólio da Oi. Então, assim, tudo o que era deficitário foi vendido, foi extirpado aí da companhia. Então essa lógica, ela foi acompanhando a Oi nas suas mais diferentes vertentes, inclusive dentro da própria Oi Soluções. E por que a Oi Soluções ela ainda vive, Guilherme? A Oi Soluções vive porque ela é rentável, né? Porque é uma empresa que mal aqui, conforme foi falado pela Oi, mesmo esses números aqui tendo que ser ajustados, né, uma vez que em 25 a receita líquida dela diminuiu, mas era 260 milhões de EBITDA positivo, né? Ou seja, é uma operação superavitária lucrativa que gera caixa e que gera EBITDA positivo. A Oi Soluções, ela trabalha com diversas linhas de tecnologia, foco dela principal é inteligência artificial, cloud e segurança, tá? Mas ela trabalha também com essas outras áreas aqui, por exemplo, na parte de segurança ela tem diversos segmentos, né? Mas ela também trabalha com UC&C, comunicação integrada, Hub Omnichannel, né? UC4X, plataforma Cloud, PBX, IoT, Big Data, conectividade, observabilidade, Full Stack Observability, né? Que é o FSO, gestão digital 360 e por aí vai, né? Então ela tem uma ampla gama de aplicações e de negócios que ela trabalha, né, junto com o mercado em geral, e aqui os parceiros, né, quem que a Oi Soluções é parceiro? Parceiro do Google, parceiro do Cisco, AWS Partners, parceiro da Hooks, né, Microsoft é parceiro aí da Oi Soluções, IBM é parceiro, Fortinet é parceiro da Oi Soluções. Então, de novo, a AWS, né, que é a Amazon, tá, gente? Amazon Partner, Cisco. Então, a Oi Soluções, ela tá aí com parceria com os principais players do mundo, né? Principalmente os americanos aqui, Microsoft, Google, né, IBM, por aí vai. Eu trouxe para vocês, rapidamente, né, uma matéria que saiu aqui: novas tecnologias, ferramentas em IA aceleram a implantação de soluções no mercado corporativo. Por que você trouxe isso, Guilherme? Trouxe isso porque o Mercadante, que é o presidente do BNDES, já disse que um dos focos do BNDES é justamente investir em empresas de inteligência artificial, e a Oi ela tem uma área muito forte de inteligência artificial que eu vou mostrar aqui nesse blog para vocês. Positivo, contrato de financiamento de até 300 milhões com o BNDES em programa de inovação, tá? Quero mostrar aqui para vocês, já tinha mostrado no outro vídeo, né, mas basicamente é positivo. Ela conseguiu agora 300 milhões de reais no financiamento, que basicamente é positivo, que é uma empresa brasileira, né, de tecnologia, produz principalmente computador,
O positivo, ela vai pegar esses 300 milhões e investir em inteligência artificial, em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. BNDES injetando dinheiro na área de inteligência artificial. Vejam as entrevistas do Aloysio Mercadante, as mais recentes, falando sobre isso. Eu vi umas 4 e ele fala sobre inteligência artificial o tempo inteiro, né? Uma das empresas, ou a empresa mais preparada nessa área de inteligência artificial, brasileira, né? Brasileira, que está aqui no Brasil, capital 100% nacional, ou muito nacional, né? Pode ter alguma participação de algum player estrangeiro, mas é uma empresa brasileira, que está nas mãos de diversos investidores brasileiros, é justamente a Oi Soluções e a Oi, né? Novas tecnologias e ferramentas de IA aceleram a implantação de soluções no mercado corporativo. Oi Soluções tem uma rede de 200 parceiros para atender sua carteira de clientes B2B. Então, olha só, a transformação de modelos de negócio por meio da conectividade e da aplicação prática de tecnologias como IA, 5G e IoT foi o tema principal do painel Casos de Sucesso em Soluções para B2B durante o evento Telco Transformation Latam, que contou com a participação do diretor de Produtos e Arquitetura da Oi Soluções, Renato Simões. Oi Soluções é a unidade de negócio da Oi para o mercado corporativo e de tecnologia, né, gente? Durante o evento, o executivo destacou que a aceleração da digitalização e a incorporação de novas tecnologias tem elevado de forma significativa a experiência dos clientes corporativos, trazendo agilidade e permitindo que empresas tenham acesso a soluções customizadas em processos mais simples. Olha só, no caso de uso de ferramentas avançadas como IA, nós estamos, a Oi Soluções, trabalhando com o modelo preditivo. Com o modelo preditivo, vamos voltar aqui, calma aí. Com o objetivo de identificar e antecipar problemas dos clientes, garantindo soluções eficazes com mais rapidez. Isso, o executivo acrescentando que a experiência da Oi Soluções no uso interno da IA tem contribuído para facilitar a sua implantação em sistemas de grandes clientes no segmento B2B. A Oi Soluções ela já está trabalhando com a inteligência artificial aí, gente, já faz um tempo, tá? Então imagina a experiência que a Oi Soluções não tem aí na área de inteligência artificial. Segundo Renato Simões, a mudança do mercado com a chegada da inteligência artificial é uma das mais relevantes nos últimos tempos. Um dos reflexos principais disso é que no mercado corporativo a conectividade deixou de ser uma questão. Hoje o mais importante são os serviços e soluções oferecidos em cima da rede, né? Há alguns anos nossa preocupação era se alguns setores, como por exemplo o agronegócio, tinham acesso rápido e confiável a uma rede de internet. Agora a situação é completamente diferente, temos satélites de baixa órbita da rede 5G fibra. Faz diferença o tipo de solução que a empresa oferece para o cliente. Em 2 ou 3 anos vamos deixar de falar de conectividade, somente falar em soluções de tecnologia que estão disponíveis no mercado, ou seja, Oi Soluções, né? Bom, o uso da IA é apontado pelo executivo como um dos fatores que mais tem contribuído para a própria transformação da companhia, levando a uma melhoria e agilidade dos processos operacionais. Olha só, temos uma atuação sólida na esfera governamental, tanto estadual como federal, e em muitas licitações, e antes o uso de IA, antes do uso da IA, até engenharia, levantar e analisar uma proposta viável, o prazo do edital já tinha expirado. Agora, com a inteligência artificial, esse processo ganhou velocidade. Fazemos não só a seleção de serviços e soluções, como análise do preço utilizando as cotações dos editais similares, do nosso nível de competitividade, identificamos eventualmente os itens do edital onde podemos encontrar alguma dificuldade, relatou ele. Com a venda da infraestrutura da Oi e a saída da empresa no mercado de varejo, o novo foco da companhia foi buscar novas tecnologias e trabalhar cada vez mais de forma consultiva, integrando um robusto ecossistema de parceiros e fortalecendo a permeabilidade da cadeia de serviços para o mercado corporativo. O nosso maior trunfo hoje é a sólida carteira de clientes corporativos. Na Oi Soluções investimos intensivamente na estratégia one-to-one e adotamos uma postura fortemente consultiva. Hoje temos uma rede de mais de 200 parceiros conectivados de vários segmentos, com oferta de diferentes soluções, desde a infraestrutura até o desenvolvimento de uma inteligência artificial. Isso assim lá em 2025, né? Agora de 2025 a empresa já estava muito forte ali, muito enraizada no trabalho da inteligência artificial, a Oi Soluções já trabalhando com isso, né? Para o futuro, Simões acredita que o mercado vai depender muito mais da inteligência artificial do que da oferta da conectividade. Nesse sentido, nós aqui na Oi Soluções estamos acelerando a implantação de novas soluções para gerar cada vez mais valor para nossos clientes, afirmou, né,
E essas aqui foram algumas pessoas que participaram desse fórum. Isso aqui é uma matéria lá de agosto de 25, mas já demonstrava a forte atuação da Oi Soluções na área de inteligência artificial. Então tá aqui, ó. Quando você quiser, né, você pode acessar o site da própria Oi Soluções, da Oi Soluções, você vai ser direcionado para essa área. Aqui você tem um blog com diversas informações da atuação da empresa em áreas muito importantes, em especial inteligência artificial, em especial cibersegurança e, em especial, também armazenamento de dados em nuvem. Um detalhe muito importante é que aqui a atuação da Oi nessas áreas, ela tem aplicabilidade na economia como um todo, né? Uma inteligência artificial para auxiliar, por exemplo, o Banco do Brasil a agilizar o seu processo de concessão de crédito, armazenamento de dados em nuvens, por exemplo, ali da Petrobras, né? Com tantos dados e informações que a Petrobras tem para que ela possa armazenar todos esses dados numa nuvem confiável. Obviamente, ela vai precisar aí de uma grande empresa de tecnologia para dar suporte para ela. Cibersegurança, por exemplo, o Banco Central, né, que é uma instituição aí fundamental para a boa manutenção e saúde do sistema financeiro nacional, precisa ter uma excelente segurança ali nas operações financeiras que ele executa diariamente. Então aqui, gente, eu citei, né, entidades públicas, mas o mesmo se aplica para entidades privadas também. Então, a aplicabilidade, né, das áreas que a Oi Soluções atua, citando só essas três, né, inteligência artificial, cloud e segurança, ela atua com outras, aplicabilidade gigantesca, alta margem de valor agregado, alta margem de receita, alta margem aí de retorno, né, do resultado operacional em relação à receita líquida, lucratividade, geração de caixa, tá? Geração operacional de caixa, com os números que hoje a Oi Soluções tem, daria algo realmente em torno aí de uns 150, 250 milhões de reais, mais ou menos por aí, né? Já sendo uma excelente, uma boa geradora de caixa para os padrões dela. Agora, imagina uma Oi Soluções, por exemplo, tendo uma receita líquida anualizada de 2 bilhões de reais, principalmente com foco ali, né, vindo da área de tecnologia de informação e comunicação, né? 3 bi, 4, 5, 10 bi, né? Começando a ser a grande empresa de tecnologia do Brasil. Imagina o valor que isso traria para a Oi, como todas as empresas de tecnologia, elas têm valuations muito esticados, né? 15 vezes EBITDA, 30 vezes EBITDA e por aí vai. E aí, pessoal, eu quero trazer mais um ponto que é muito importante para vocês, que é o seguinte: qual que é o valuation da Oi Soluções, né? Cerejinha do bolo a gente tem que deixar por último. Muito me estranhou nesse relatório aqui do Dr. Bruno Rezende, eles fazendo o valuation aqui da Oi Soluções com base na receita. Valuation geralmente você faz com base no EBITDA, né? Se a Oi Soluções ela já tiver com o EBITDA estimado de 400 milhões de reais, tá? As métricas, basicamente, mais simples assim, você pode fazer um valuation 15 vezes EBITDA, né? Uma métrica aí de valuation. Se a gente fosse jogar aqui para uma empresa de tecnologia, tá? Tem algumas empresas de tecnologia que trabalham em valuation de 20, 30 vezes EBITDA, tá? Mas a Oi Soluções com EBITDA, aí a gente vai fazer junto agora. Vamos dizer que ela tem um EBITDA hoje de 400 milhões de reais. Vou deixar todas as casas decimais, tá aqui. E que o valuation dela, principalmente focado em inteligência artificial, cibersegurança, armazenamento de dados em nuvem, seja de 15 vezes EBITDA. A gente vai simular com outros valores de EBITDA. Dá 15 vezes. Daria aí 6 bi de valor da Oi Soluções. Estão tentando vender ela aí por quanto? Vamos ver aqui no relatório do Dr. Bruno Rezende. 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Ou seja, ali é por um quinto, um quarto, enfim, um sexto daquilo que ela vende, né? A mesma lógica ali da Vital, né? Estão vendendo por um valor muito abaixo que ela vai. Se fosse, né, gente, 10 vezes EBITDA, era só multiplicar aqui, daria 4 bilhões. 15 vezes EBITDA, 6 bilhões de reais. Se fosse 30 vezes EBITDA, 12 bilhões de reais. Calculo que hoje o preço justo da Oi Soluções, com esses números, possivelmente estaria algo em torno de uns 7,5, 7, 6,5 bi, tá? Valuation que eu entendo que seja justo ali para a Oi Soluções. Estão vendendo por um sexto, um quinto do valor da empresa, principalmente se você for considerar o futuro dessa empresa, né?
Então, assim, eu acho que essa venda, né, gente, o pessoal aí, tudo está sendo vendido na Oi e tal, aí começa o pessoal alarmista, Guilherme, você enxerga tudo, mas não enxerga que a Oi está falida. Eu discordo completamente disso, eu acho que a gente tem que ter uma análise profunda aqui das informações e não uma análise superficial e já se amedrontar com aquilo que vem aí no mercado. Gente, quando que o Estado brasileiro vai deixar uma empresa igual a Oi Soluções, que já está presente no poder público, tão presente em diversas entidades públicas do Brasil, dando suporte de tecnologia, uma empresa nacional, o Estado brasileiro simplesmente vai deixar, principalmente um player privado, comprar Oi Soluções? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que o italiano lá da TIM, ou o mexicano lá da Claro, ou o espanhol lá da Vivo, vai ter acesso a toda a inteligência que tem dentro da Oi Soluções, a inteligência artificial, os dados públicos que a Oi Soluções tem acesso? Você acha que player estrangeiro vai ter acesso a isso? BTG, você acha que eles vão deixar a Oi ser vendida para o BTG? BTG, que é um player privado com interesses completamente privados mesmo dentro deles, um BTG que, sinceramente, pode dar alguma força aí, né, alguma ajuda para o sistema financeiro nacional, mas o BTG, não, na minha visão, a Oi é uma empresa que o Estado brasileiro vai tentar deixar o capital dela o máximo possível diluído aí, em pessoas físicas, com alguma participação na Oi como todo, tá com alguma participação estatal que eu acho que é significativa, ali talvez o BNDES ter 20, 25% da Oi, que é importante, né? E o resto basicamente pulverizado no mercado. Agora, uma empresa dessa, a Oi ainda com 27% de participação na Vital, você acha mesmo? Vital, né, que é um player de infraestrutura básica e fundamental para as telecomunicações do Brasil, que eles vão simplesmente deixar todo esse patrimônio, mais 7.900 imóveis, ser vendido para um player qualquer, né, leiloado, se fragmenta. Não, né, gente? A gente tem que ter um olhar muito mais avançado. Eu quero lembrar com vocês, um olhar profundo, tá, gente? Um grande erro das pessoas, na média geral, né, do brasileiro médio, das pessoas médias, é que são superficiais as informações, não se aprofundam. Então lê algo e já cria um pânico, e não lê nas entrelinhas, e não raciocina, não reflete atrás daquilo ali, né? Isso é um erro que, infelizmente, a população média tem. Mas quero só lembrar para vocês, tá vendo a Cisco aqui? Quem trabalhou na Cisco foi justamente Rodrigo Abreu, tá? Rodrigo Abreu já era uma pessoa que vinha ali com uma experiência na área de tecnologia e que foi colocado na Oi para poder reestruturar a empresa. Então ele não foi qualquer... Já se pensava lá atrás, né, ali na reestruturação da Oi, o que vai fazer com toda essa massa aqui dessa empresa? Direcionar essa empresa para a área de tecnologia, que já ali em 2018 estava muito claro que já era o presente e o futuro, né? Bastava também ver as empresas americanas, basicamente a economia norte-americana, que é uma economia mais avançada, então lá acontece primeiro e depois vai acontecendo nos outros países menos desenvolvidos, igual o Brasil. Obviamente o Brasil ia ver que iria precisar em algum momento de um grande player nacional de tecnologia. Então um grande ponto é você redirecionar a Oi como uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia cuja receita tem um alto valor agregado e uma alta capacidade de ser convertida em EBITDA, em geração operacional, também em geração de caixa operacional, lucro líquido, margem líquida, margem EBITDA, né? Tudo isso com valores mais altos. E é basicamente isso. Então muita pessoa até comentou aqui embaixo, teve uma pessoa, e isso eu acho engraçado, as pessoas muitas não acreditam mais na Oi, mas fica aqui nos meus vídeos vendo e fica comentando aquela choradeira de sempre. Se não acredita na empresa, eu acho que assim, pega as tuas coisas, pega a tua viola, põe na sacola e vai, né, investir em outra coisa, ou não vai investir, ou sei lá, mas ainda continua falando com a Oi e ainda continuam falando que você viu tudo, mas não viu que a empresa está falida. Falido está o pensamento de quem não consegue enxergar nas entrelinhas e fica se apegando à superficialidade das palavras que estão em determinados papéis. Você tem que enxergar nas entrelinhas, você tem que ter um olhar muito mais aprofundado. Hoje a Oi, ela nessa área de tecnologia, desde 2018, 2019, a Oi Soluções já vem trabalhando na área de tecnologia, demonstra para nós que basicamente ela está aí para suprir uma lacuna que nós aqui no Brasil temos de uma maneira muito grande, que é uma grande empresa de tecnologia. Não tem aqui no Brasil, não tem. E a gente precisa ter uma empresa de capital nacional para apoiar, né, a sociedade brasileira, o poder público, as instituições públicas brasileiras,
que trabalham com informações extremamente sensíveis e que não podem ser aí compartilhadas com players estrangeiros, com empresas privadas também grandes, como o Bradesco e tal, o próprio BTG, né? O Bradesco e tal, se bem que até o pessoal estava comentando que parece que o BTG tinha, né, não queria ter fechado o contrato de cibersegurança com a Oi, depois invadiram o sistema ali do BTG, né? Coitado do BTG, enfim. O Banco do Brasil, todas essas instituições, né? Banco do Brasil, o próprio BNDES, Banco do Nordeste, Bradesco e tal, esse pessoal eles precisam ter as suas informações protegidas de uma maneira de uma maneira bem forte, né? Então você precisa de um player nacional cuja matriz esteja aqui no Brasil para poder fazer o tratamento dos dados desses players, seja na cibersegurança, seja no desenvolvimento de inteligência artificial, de soluções que envolvam inteligência artificial, seja no armazenamento de dados em nuvem, né? Então é isso. Pessoal, acho que nesse vídeo deu pra gente ter uma boa ideia do que é a Oi, né? A Oi já é a Oi Soluções. Claro que ali dentro ainda tem imóveis que vão ser constituídos através de um FI, ainda tem a participação da Oi ali dentro da AIX e da ACT Participações, ainda tem a Oi Energia, né, que nunca mais falaram nada, ainda tem a participação da Oi na Vital, ainda tem a Tato, para citar alguns ativos, né? A Pago Soluções ali dentro também. Mas acho que o grande carro-chefe da empresa em termos de crescimento realmente é a Oi Soluções, porque essa operação ela é de fato rentável, né? Conforme a gente consegue ver aqui. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que nada que foi dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Um forte abraço a todos. Esses valores, tá? Vocês conseguem replicar também através de simulações internas de vocês, né? Tudo isso aqui já está disponível aí na internet, é só vocês buscarem, tá? Site da CVM, no site da Oi, site aí da recuperação judicial da Oi, tá tudo lá, né? É só você buscar, juntar as peças do quebra-cabeça, estudá-las, refletir e, obviamente, analisá-las com profundidade. Vence na vida quem tem análise profunda e não análise superficial, né? Forte abraço a todos vocês, já se torne membro ouro do canal e lembrando de novo que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Forte abraço a todos, até a próxima, fui!